Mais uma tragédia, né, Zé? Mais um suicídio, né? A gente vinha falando sobre o caso daquela menina de Minas Gerais, a Jéssica Vitória, e na noite de ontem foi encontrado morto PC Siqueira, que é um pioneiro no YouTube brasileiro, né? Fazia comentários aí voltados para os temas da adolescência, enfim, mas também comentários políticos numa linha humanista. Depois, quando foi um dos primeiros a se levantar contra o bolsonarismo, surgiu do nada uma acusação sobre pedofilia, foi investigado pela polícia, não se encontrou nada a respeito dele, teve a sua vida destruída, né? E ontem, realmente, assim, que tem uma notícia devastadora. Mostra aí o perigo dessas redes sociais, né? E também dessas destruições de reputação. A Natália está aqui. Será que a Natália quer entrar? Deixa eu trazer a Natália, então. A Natália pediu para entrar aqui, ela vai trazer informações. Eu não dormi, eu estou muito abalada com tudo que está acontecendo. O PC era uma pessoa muito, muito especial. Foi uma pessoa muito especial na minha vida. A gente se conhecia desde 2009, logo que ele tinha começado com o canal dele, etc. A gente teve um relacionamento, não deu certo, mas a gente continuou amigo. Ele sempre era aquela pessoa que eu sabia que 5 horas da manhã, quando eu tinha insônia, ele ia estar acordado e a gente sempre ia poder ter um papo interessante. Quando aconteceram toda a campanha, a última campanha, porque ele passou por campanhas de ódio durante toda a carreira dele, durante toda a trajetória dele, porque não era uma pessoa padrão, porque tinha, né, uma deficiência, porque não falava de assuntos padrões. Mas essa última campanha dele foi algo que realmente destruiu assim a vida dele, porque ele falava que o que mais doía era o fato de pessoas que ele considerava amigos na vida pessoal dele terem abraçado essa campanha de ódio para não perder o deles. Então ele falava, eles me jogaram na fogueira para não parar de ganhar dinheiro. Enquanto isso, o PC era uma pessoa que ajudava, sustentava os pais dele, que tinham problemas de saúde. Ele mesmo tinha problemas de saúde, pagava mais de R$2.000 num plano de saúde caríssimo, porque ele tinha uma erosão nos quadris dele. Ele fez uma cirurgia, precisava fazer uma outra, que era tipo de colocar, né, uma prótese nos quadris. Ele não estava mais andando direito, tinha problemas de mobilidade. E passando, né, por todos esses ataques e com medo, né, porque eram vizinhos, eram pessoas falando algo muito sério, né, acusando ele de pedofilia, de abuso infantil. E eu lembro que ele falou, eu nunca quis tocar nesse assunto com ele, porque eu não queria mexer nessa ferida, mas eu lembro que ele me falou que, em relação a isso, que ele sabia que tudo que tinha tido, tudo que estava por trás disso era justamente ódio político. E falava de alguns perfis, você estava falando do MBL, Eduardo Bolsonaro, ele falava daquele nojento, daquele Joaquim Teixeira, de outros, dessas mídias de extrema-direita que soltavam notícias sem nenhuma apuração, que ele falava assim, eles estão tentando me matar, eu vou ficar vivo só de raiva. E aí eu lembro que eu até conversei com ele, uma das vezes, eu falava assim, PC, você não quer que eu te leve no 247 para você se defender? E ele falava, Natália, eu tô tão orgulhoso de ver a sua carreira, eu tenho tanto orgulho do que você construiu, eu não quero destruir você, porque se eu te levar, você vai ser destruída, vão falar que você tá abraçando, tá passando, né, pano para pedófilo, que você tá do meu lado, e isso pode ter repercussões na sua vida profissional, e eu não quero isso para você. E eu ofereci várias vezes, até ofereci levar fora daqui, falei, não, a gente faz uma outra transmissão. Ele falava, Natália, eu não quero te associar a isso. Você já tem um trabalho muito difícil, normalmente, com os ataques que você recebe. Eu não quero que você se associe a isso. E isso é algo que me dói, porque era como eu podia ajudar ele, ter um espaço, podendo trazer o lado dele. Ninguém nunca ouviu o lado dele. Ele foi julgado e condenado pela sociedade sem, ao menos, poder se defender. E isso é algo, assim, que eu nunca vou perdoar as pessoas que fizeram isso com ele.
porque ele era uma pessoa, quem o conhecia no íntimo, sabia que ele era uma pessoa extremamente vulnerável, mas era uma pessoa muito boa, era o tipo de pessoa que ele nunca teve nada, aí ele teve tudo, e ao ter tudo, ele teve a dor de perder tudo que ele nunca pensou que fosse ter. E eu não estou falando somente de questão material, eu estou falando de ser uma pessoa com amigos, ser uma pessoa que todo mundo quer conversar. Ele era uma pessoa que tinha problemas, assim, ele era uma pessoa que tinha uma baixa desenvoltura social durante toda a vida, ele estudou em casa, os pais dele educaram ele em casa, então ele não tinha muito, assim, essas finesses sociais. Então, agora ele estava tendo atenção, estava tendo carinho, estava tendo tudo que ele nunca pensou que fosse ter. E ver a maneira como o mundo tratou ele, como estão tratando ainda, é absolutamente assustador que a gente tenha chegado nesse ponto. É algo que a gente não podia ter deixado acontecer. E eu falando com outras pessoas, que assim como eu, também tem perfis grandes em rede social, etc., e todo mundo, né, falando, a gente precisa se cuidar, a gente precisa, né, se fortalecer. Hoje é um dia, muita gente, a Laura Sabino me mandou mensagem, a professora Franci Rose, estava conversando com ela até agora, pessoas que sofrem muitos ataques em redes sociais falando para mim, Natália, fica longe de rede social hoje, não lê comentário, não abre nenhuma rede social, porque as pessoas estão lá para te machucar. E as pessoas, eu acho que chegou a um nível, não sei se é de psicopatia, eu não sei se as pessoas não entendem, não sei se as pessoas perderam a humanidade de enxergar que do outro lado existe uma pessoa com família, com amigos, que é amada, que tem uma vida, e você desejar a morte, você desperdiçar um tempo da sua vida que não vai voltar mais para desejar a morte de um desconhecido é algo que eu não entendo, que não passa na minha cabeça. E o PC, infelizmente, foi uma pessoa que já vinha passado por isso, passou muitos anos recebendo esse tratamento. Porque tinha uma mágoa. A extrema-direita é assassina, mas aqueles que também viraram as costas para ele num momento de tanta pressão do mundo, num momento de tanto ódio no Brasil, principalmente, né, no auge do bolsonarismo, e que estavam falando, né, ninguém solta a mão de ninguém, mas vocês soltaram a mão dele, vocês o rejeitaram, vocês o negaram quando ele mais precisava, né, ele perdeu o emprego, perdeu patrocinadores, perdeu toda a fonte de renda que era não só dele, mas também a pressão de continuar sustentando os pais. Então, eu espero que todas essas pessoas que eu estou vendo que as redes estão cobrando para se posicionar, não cobrem. Porque essas pessoas, elas vão ter que viver com algo, se elas tiverem, né, algum caráter, se elas tiverem alguma moral, elas vão ter que viver com algo muito mais pesado, que é saber, né, que elas poderiam ter feito algo para ajudar esse amigo no passado. Eu vi a mensagem de final de ano dele, eu estava viajando, estava feliz, estava no museu, estava indo em restaurantes, etc. E aí eu pensei, falei, vou mandar uma mensagem para ele, mas sabe aquela coisa, depois eu mando, depois, e não teve um depois. Então, é só isso que eu deixo aqui para as pessoas. Às vezes o depois nunca chega. Então, amem hoje, cuidem hoje, não de todo mundo, cuidem dos seus e, por favor, não se transformem nessas pessoas que propaguem, que comemoram, né, o suicídio de uma pessoa que estava realmente em muito sofrimento. Eu estava lembrando que aquele vereador do MBL, aquele que de fato era pedófilo, né, e que gravava, explorava sexualmente as pessoas que trabalhavam com ele, namorava, né, abusava de uma menina de escola ainda, que era, né, o delegado, o policial, enfim, que usava armas, né, nas fotos dele, era uma das pessoas que mais ameaçava, inclusive, a integridade física do PC Siqueira. Gabriel, alguma coisa. Gabriel Monteiro. Ele ameaçava. Eu lembro de uma vez, de um episódio, que eu até falei com ele, falou assim, PC, você tá vendo advogado nisso? Talvez uma ordem de alguma coisa. Ele falou assim, Natália, eu tenho já tanto processo que eu nem consigo, porque ele tinha postado uma foto com uma arma falando que queria encontrar,
né, Isso. o PC Siqueira é o que ele ia fazer. Ele falou assim: quero conversar com esse pedófilo. E depois você vê. Ele mesmo, aí não foi fake news, aí tinha muita evidência, tinha testemunha, tinha a pessoa envolvida no caso, a família da pessoa envolvida, e foi uma das pessoas responsáveis por fazer um inferno, né, por destruir a vida profissional do PC Siqueira.